Imagine só uma caminhonete elétrica por apenas 14 mil dólares americanos. Numa época em que até comprar um carro elétrico pequeno custa caro, essa caminhonete entra de repente no mercado e surpreende a todos. Dizem que ela não só é barata, como também pode competir com caminhonetes a diesel em trabalhos pesados. E é exatamente por isso que grandes empresas como a Tesla e a BYD estão observando esse segmento de perto. Mas a verdadeira questão começa aqui. Será que alguma empresa consegue realmente entregar uma picape elétrica confiável a um preço tão baixo? Ou será que existe alguma verdade oculta por trás disso que não se percebe à primeira vista? Porque sempre que algo é muito barato, há algum tipo de compromisso por trás disso. Seja em termos de alcance, potência ou qualidade. E a grande reviravolta é que, se essa picape realmente se mostrar tão potente quanto dizem, ela não será apenas um produto. Poderá mudar toda a indústria automobilística. Então a pergunta que fica é será que essa picape elétrica de 14 mil dólares americanos é realmente revolucionária? E como exatamente essa picape elétrica pode impactar o mercado global? Antes de prosseguirmos com o vídeo, certifique-se de se inscrever no canal para assistir a vídeos como este em primeira mão. Sempre que falamos sobre o mercado de veículos elétricos, dois nomes vêm à mente: primeiro Tesla e BYD. Nos últimos anos, essas duas empresas têm dominado o mercado. De um lado, a Tesla é conhecida por seus veículos elétricos de alta tecnologia premium e caros. Do outro, a BYD vem se expandindo rapidamente pelo mundo, produzindo veículos elétricos acessíveis e de gama média. Mas a verdade é que seja Tesla ou BYD, a maioria de seus veículos ainda está um pouco fora do alcance do orçamento da pessoa comum. No momento em que as pessoas ouvem falar em veículo elétrico, imaginam um carro caro. E então, de repente, surge uma notícia no mercado que choca a todos. Uma picape elétrica com preço de apenas 14 mil dólares americanos. Agora, a questão é quem está fabricando essa picape. A resposta é uma marca chinesa chamada Radar Auto. E não se trata de uma empresa pequena. A Radar Auto faz parte do grupo Geely. Agora, se você nunca ouviu falar da Geely, preste atenção. É a mesma empresa que comprou a Volvo. E hoje ela se tornou uma grande potência na indústria automobilística global. A Geely não é apenas uma montadora de carros. Ela administra um ecossistema completo, com diversas marcas, carros elétricos, híbridos, veículos de luxo, enfim, tudo. A Geely tem uma trajetória muito sólida. Começou na China, mas hoje sua rede se estendeu por todo o mundo. O grupo possui participações importantes em empresas como Volvo Polestar e Lotus, o que significa que não se limita a fabricar veículos baratos, mas também está muito avançado em tecnologia e engenharia de ponta. E todos os anos, o grupo Geely vende não apenas centenas de milhares, mas mais de 2 milhões de veículos. Em termos de escala, em muitos aspectos, é ainda maior que a Tesla. A Radar Auto foi criada especificamente para se concentrar em picapes elétricas e veículos de estilo de vida. A ideia é muito clara. Esta empresa está mirando diretamente em um segmento onde os veículos elétricos ainda não têm muita força, principalmente no de picapes. E é exatamente nesse espaço que a maior disrupção pode acontecer. A picape elétrica Radar King, que está chamando tanta atenção, faz parte dessa mesma estratégia.
O plano da empresa não é apenas vender uma caminhonete barata, mas criar um mercado completamente novo. Pense bem, se um pequeno comerciante agricultor ou empresário pode comprar um caminhão elétrico a um preço tão baixo, quão rápido o mercado pode mudar? Agora, a grande questão, por que uma empresa tão grande, com tecnologia tão avançada, está lançando repentinamente um produto tão barato? Será apenas uma forma de desestabilizar estabilizar a concorrência? Ou será uma estratégia de longo prazo para primeiro conquistar o mercado e depois obter lucro? E o mais importante, se este experimento for bem sucedido, não será apenas uma história sobre caminhões. Poderá mudar as regras de toda a indústria de veículos elétricos. Porque se uma empresa como a Geely provar que os veículos elétricos podem ser baratos e práticos ao mesmo tempo, então empresas como a Tesla e a BYD também serão forçadas a mudar suas estratégias. Portanto, o que nos parece uma simples caminhonete de $14 mil americanos pode, na verdade, ser um plano muito maior. Uma mudança que pode transformar lentamente toda a indústria automobilística por dentro. Agora vamos falar da picape que repentinamente causou todo esse alvoroço. Seu nome é Radar King Kong EV. Até o nome soa diferente e essa singularidade está se tornando sua identidade. Este não é um conceito ou uma ideia futura, mas sim uma picape real construída pela Radar Auto, uma submarca do grupo Geely. Isso significa que não se trata de um experimento de uma pequena empresa, mas sim de um produto planejado por um grupo grande e experiente. Primeiro, é importante entender o preço em torno de $14 mil americanos. E esse é o maior choque, porque hoje em dia, por esse preço, você geralmente compra um hatch pequeno. Mas aqui estamos falando de uma picape elétrica. Agora vamos falar sobre a bateria. Ela vem com diferentes opções. No modelo básico, você encontra uma bateria de cerca de 42 kWh. E nos modelos superiores, a capacidade varia de 60 kWh a mais de 80 kWh. Em outras palavras, quanto maior a bateria, maior a autonomia e mais tarefas ela pode realizar. Assim, para usuários ocasionais, a versão básica será suficiente. Já para aqueles que precisam percorrer distâncias maiores ou realizar tarefas mais exigentes, a opção com bateria de maior capacidade pode ser a escolhida. Falando em autonomia, a empresa afirma que este caminhão pode percorrer de 300 km e 500 ou 600 km, dependendo do tamanho da bateria. Mas é importante ressaltar que esses números se referem a condições ideais. Na vida real, especialmente, ao transportar carga ou dirigir em estradas irregulares, a autonomia pode diminuir um pouco. Mesmo assim, para uso diário e deslocamentos urbanos, parece bastante prática. Agora vamos falar sobre o motor e a potência. Ele vem com um motor elétrico que oferece torque instantâneo. Isso significa que no momento em que você pisa no acelerador, o caminhão entrega potência instantaneamente, sem a demora de um motor a diesel. Essa é uma das maiores vantagens dos veículos elétricos. Claro, não se trata de um caminhão de corrida de alta performance, mas para o trabalho diário e cargas normais. Ele é considerado bastante suave e eficiente. Em termos de carregamento, também é decente. Você pode carregá-lo em casa com um carregador C a comum, e ele também suporta carregamento rápido, que pode carregar a bateria a um nível satisfatório em poucas horas. Não será como um carro a diesel que você abastece em 5 minutos, mas com um bom planejamento não deve causar muitos problemas no uso diário. Em termos de design, este caminhão não é nada extravagante. Ele foi projetado para ser prático.
cabine simples, recursos básicos e foco total no trabalho. Não foi feito para ostentar luxo, mas sim para cumprir sua função. É por isso que a empresa conseguiu manter o preço baixo. Agora, a grande questão como essa picape é tão barata, porque honestamente, construir uma picape totalmente elétrica por 14 mil dólares americanos não é tarefa fácil. Não há mágica aqui, mas sim um sistema completo funcionando por trás dela, principalmente um sistema tão robusto quanto o chinês. Primeiramente, vamos falar sobre o custo de fabricação. Produzir veículos na China é muito mais barato em comparação com muitos outros países. O motivo é simples. Existem enormes zonas industriais onde milhares de fábricas estão localizadas em um só lugar. Isso ajuda diretamente, porque tudo desde a matéria-prima até o produto final está disponível nas proximidades. Empresas como a Geely aproveitam ao máximo esse ecossistema. Elas não precisam importar peças de outros países, o que reduz bastante os custos. Agora falando sobre o custo da mão de obra na China, a mão de obra ainda é comparativamente mais barata, especialmente quando se trata de produção em larga escala. Milhares de trabalhadores operam em uma única fábrica, e a produção funciona sem parar. Isso significa que o custo por veículo diminui automaticamente. O terceiro e mais importante fator é a escala. Quando se produz em milhões de unidades, o custo por unidade diminui naturalmente. Pense de forma simples. Se você fabricar 10 itens, o custo será alto. Mas se fabricar 1 milhão o mesmo produto, se torna mais barato. O grupo Geely vende milhões de veículos todos os anos. Portanto, beneficia-se plenamente dessa escala. Agora vamos falar sobre subsídios. O governo chinês está incentivando agressivamente os veículos elétricos. As empresas recebem apoio direto e indireto, como benefícios fiscais, subsídios terrenos a baixo custo e auxílio em infraestrutura. Isso significa que a empresa não precisa gastar tanto em cada veículo como normalmente gastaria, o que reduz o preço final. Outro fator oculto é a cadeia de suprimentos local. Da bateria ao motor, ou quase tudo é fabricado na própria China. Principalmente quando se trata de baterias, a China é líder mundial. Quando a bateria é produzida localmente, seu custo cai significativamente. E como a bateria é a parte mais cara de um veículo elétrico, é aí que se encontram as maiores economias. Existe também uma estratégia inteligente por trás disso. Muitas empresas focam primeiro em conquistar o mercado em vez de visar o lucro inicial. Isso significa que elas vendem o produto com margem baixa ou, às vezes, até com prejuízo para que mais pessoas o comprem e a marca se consolide. Mais tarde, eles obtêm lucro por meio de serviços e atualizações ou modelos futuros. E há mais uma coisa que as pessoas costumam ignorar. Este caminhão tem poucos recursos de luxo. Você não encontrará interiores sofisticados, telas premium ou materiais de alta qualidade aqui. O foco é apenas no trabalho. Ao eliminar itens desnecessários, o custo foi reduzido. Mas há um porém. Embora todo esse sistema funcione perfeitamente dentro da China, no momento em que esse caminhão é levado para mercados como a Índia ou os EU, há custos adicionais, como impostos, taxas de importação, logística e regulamentações são adicionados. E então, esse mesmo caminhão não permanecerá tão barato quanto parece agora. Agora vem a verdadeira prova de realidade, porque o que está disponível na China por 14 mil dólares americanos, será que esse mesmo preço é possível na Índia ou nos
É aqui que se esconde a maior reviravolta de toda a história. Veja bem, quando um veículo é fabricado em seu próprio país, seu custo permanece bastante controlado. Mas no momento em que esse mesmo veículo vai para outro país, a primeira coisa que o atinge é o imposto de importação. Na Índia, essa taxa alfandegária pode chegar a 60% ou até mesmo a 100%, especialmente se o veículo for importado e custar $14 mil americanos. Só o imposto de importação pode elevar o preço para cerca de 20 a 25 lakhs de rúpias. Além disso, ainda há o GST, Imposto sobre Bens e Serviços, e outros impostos. Na Índia, o GST, Imposto sobre Bens e Serviços, para veículos elétricos é menor. Mesmo assim, ao adicionar custos como seguro-registro e imposto rodoviário, o preço final aumenta ainda mais. Portanto, um veículo que parecia custar 12 lakhs de rúpias pode facilmente chegar a 18 ou 22 lakhs de rúpias quando chega à concessionária. Se falarmos fora dos EUA, a situação é um pouco diferente, mas não é fácil. O governo americano impôs tarifas elevadas sobre veículos elétricos chineses. Isso significa que, se uma empresa como a Geely tentar vender a mesma picape nos EUA, o preço dela também aumentará por lá. Além disso, os custos de logística, frete, manuseio, taxas portuárias, tudo isso é adicionado separadamente. Outro fator importante são as regras e normas de segurança. Cada país tem suas próprias normas de segurança. Na Índia e nos EU, há os testes de colisão. As regulamentações e os padrões de qualidade são bastante rigorosos. Se uma empresa quiser vender um veículo nesses países, precisa adaptar o produto de acordo com essas normas. Isso significa custos adicionais. Agora pense bem, este caminhão, fabricado na China, com recursos básicos, se precisar ser atualizado para atender aos padrões da Índia ou todos com ou a seu custo aumentará ainda mais. Isso significa que o mesmo caminhão projetado para ser simples e barato não permanecerá tão simples e barato fora da China. Outro aspecto que as pessoas costumam ignorar é o serviço pós-venda e a rede de suporte. Na China, a empresa já possui sua própria estrutura, mas na Índia ou nos uma nova empresa precisa construir uma rede de serviços, completa showrooms, centros de serviço e fornecimento de peças de reposição. E construir tudo isso não é barato, e esse custo também é adicionado indiretamente ao preço do veículo. Portanto, quando você soma todos esses fatores impostos de importação, taxas, logística, melhorias de segurança e rede de assistência técnica, fica muito claro que o preço de $14 mil americanos só é possível dentro da China. Isso significa que a verdade é que este caminhão não pode chegar ao mercado global pelo mesmo preço. E é essa a reviravolta que as pessoas precisam entender. Porque algo que parece muito barato em um vídeo não é tão barato assim em todos os lugares. Agora vamos à parte mais importante, o desempenho real em comparação com as caminhonetes a diesel. Porque no papel, tudo pode parecer óbvio, mas a realidade começa quando o veículo entra em ação na estrada. Primeiro, vamos falar sobre a capacidade de carga. Uma picape a diesel ou um pequeno caminhão comercial pode transportar cargas pesadas com facilidade. Materiais de construção vegetais, mercadorias, qualquer coisa. Agora, um caminhão elétrico também pode transportar carga sem dúvida. Mas a diferença aparece quando você precisa percorrer longas distâncias com essa carga. Porque, assim que se adiciona mais peso, a pressão sobre a bateria aumenta e a autonomia
começa a diminuir rapidamente. Agora falando em torque, o caminhão elétrico se destaca nesse quesito. A maior vantagem de um motor elétrico é o torque instantâneo. No momento em que você pisa no acelerador, obtém potência total instantaneamente. Mesmo em baixas velocidades, a condução é mais suave do que a de um motor a diesel. Em cidades para pequenas tarefas ou em trânsito intenso, o desempenho é excelente. Mas o verdadeiro teste surge quando você entra em rodovias ou dirige continuamente com carga pesada. Num caminhão a diesel, você enche o tanque uma vez e percorre facilmente de 500 a 600 km, com ou sem carga. Mas num caminhão elétrico, se você colocar a carga máxima, a autonomia declarada de 400 a 500 km, pode cair para cerca de 250 a 300 km em condições reais. E é aí que o problema prático começa. Agora vamos falar sobre carregamento versus abastecimento. A maior vantagem do diesel é simples: encher o tanque em 5 minutos e voltar ao trabalho. Mas com um caminhão elétrico é preciso planejamento. Mesmo com carregamento rápido, pode levar de 40 a 60 minutos. E com um carregador normal, isso pode levar várias horas. Agora imagine se o seu trabalho depende de entregas ou de ganhos diários. Parar constantemente para carregar pode se tornar uma grande desvantagem. A partir daqui, o cenário começa a mudar. A área começa a mudar lentamente, porque o caminhão, que parecia revolucionário, agora se apresenta como um desafio prático. Agora vamos aos compromissos ocultos. Aquelas coisas que não são visíveis à primeira vista. A primeira delas é a degradação da bateria. Uma bateria não permanece nova para sempre. Após 3 a 5 anos, sua capacidade começa a diminuir. Isso significa que o veículo que antes tinha uma autonomia de 400 km pode passar a ter 300 km ou até menos. E substituir uma bateria não é barato. Às vezes, pode custar quase metade do preço do veículo. O segundo ponto é o valor de revenda. Caminhões a diesel geralmente têm um valor de revenda estável, pois as pessoas podem usá-los por anos sem grandes problemas. Mas no caso de caminhões elétricos, os compradores costumam hesitar principalmente por causa da condição da bateria. Eles sempre têm aquele medo: e se a bateria precisar ser trocada em breve? O terceiro grande problema é a infraestrutura de recarga. Em países como a China, a rede de recarga está crescendo muito rapidamente. Mas na Índia e em muitos outros lugares, ela ainda não é tão robusta. Se você estiver na cidade, tudo bem. Mas em vilarejos, rodovias ou áreas remotas, encontrar um ponto de recarga ainda pode ser difícil. E o quarto ponto é o serviço e a manutenção. Os veículos elétricos têm menos peças, então, teoricamente, a manutenção é menor. Mas, se ocorrer um problema grave, como bateria controlador ou software, nem todos os lugares têm uma solução disponível. Principalmente no caso de empresas novas, construir uma rede de assistência técnica adequada leva tempo. Agora, aos poucos, fica claro que ser barato não traz apenas benefícios. Também implica em algumas desvantagens. E é aqui que o suspense atinge o ápice, porque agora a questão não é se o caminhão é barato ou não. A verdadeira questão é: será que essa caminhonete barata continuará confiável a longo prazo? Por um lado, ela aponta o caminho para o futuro, mas por outro, levanta algumas questões que ainda não estão totalmente esclarecidas. E é isso que torna toda essa história ainda mais interessante. Agora vamos falar sobre o maior impacto,
Que efeito essa picape elétrica barata pode ter nas grandes empresas? Porque o jogo de verdade começa aqui. Até agora, empresas como a Tesla e a BYD estavam seguindo suas próprias estratégias no mercado de veículos elétricos. A Tesla sempre se concentrou em veículos premium e de alta tecnologia, onde o preço é elevado, mas a tecnologia e o valor da marca também são de altíssimo nível. Por outro lado, a BYD construiu sua posição produzindo veículos elétricos relativamente acessíveis, mas ainda não entrou completamente no segmento ultra barato. Agora, quando surge de repente uma picape elétrica de $14.000 americanos, ela deixa de ser apenas um produto e se torna um sinal de que um novo segmento está se abrindo no mercado onde o preço será o fator mais importante. E se esse segmento crescer, as grandes empresas não poderão ignorá-lo. Pense nisso. Se pequenos empresários, entregadores, agricultores e usuários do dia a dia começarem a adotar esses caminhões elétricos baratos, a demanda pode mudar muito rapidamente. As pessoas começarão a optar por alternativas mais acessíveis, em vez de veículos elétricos caros. E é aqui que a pressão começa a aumentar sobre empresas como a Tesla e a BYD. No caso da Tesla, a situação se torna ainda mais interessante. Até agora, a Tesla tem se comportado como uma marca premium. Seus veículos estão à frente em tecnologia, mas não são acessíveis a todos. Se a tendência de caminhonetes elétricas baratas começar a crescer, a Tesla também poderá ter que mudar sua estratégia. É possível que no futuro ela se concentre mais em modelos de baixo custo, como sugerido em discussões anteriores sobre o modelo 2, para a BYD. Isso pode se tornar concorrência direta, pois toda a estratégia da empresa se baseia na acessibilidade. Se outra empresa oferecer um produto ainda mais barato, a BYD terá que reduzir ainda mais seus preços ou oferecer mais valor. Isso significa que a concorrência se tornará ainda mais acirrada. E isso não será apenas uma guerra de preços. Pode se transformar também em uma guerra tecnológica. As empresas tentarão oferecer maior autonomia, baterias melhores e carregamento mais rápido a preços mais baixos. O benefício direto será para os clientes, pois eles terão melhores opções a um custo menor. Outro grande efeito pode ser que as empresas comecem a mudar suas estratégias de produção. Assim como o modelo de manufatura de baixo custo está funcionando na China, outras empresas também podem tentar otimizar suas fábricas, cadeias de suprimentos e fornecedores para reduzir custos. Mas há uma reviravolta interessante aqui. Nem todas as empresas conseguem produzir veículos elétricos baratos tão rapidamente, pois fabricar um produto de baixo custo não é tão simples quanto parece. Requer uma cadeia de suprimentos, robusta tecnologia avançada e produção em larga escala. Portanto, é possível que algumas empresas se adaptem rapidamente, enquanto outras fiquem para trás. E essa se torna a maior questão para o futuro. Será que uma empresa premium como a Tesla realmente entrará no segmento de baixo custo? Ou continuará focando apenas no mercado de alto padrão? E será que a BYD conseguirá lidar com essa pressão ou terá que mudar completamente sua estratégia? Portanto, essa caminhonete de $14.000 americanos não é apenas um veículo. É um desafio que está forçando grandes empresas a repensarem suas estratégias. Se essa tendência realmente crescer nos próximos anos, o mercado de veículos elétricos poderá mudar completamente. Nele, além dos caros veículos elétricos de luxo, caminhonetes elétricas
ultra acessíveis também se tornarão comuns. Agora, pensando um pouco à frente, essa caminhonete de 14 mil dólares americanos pode ser apenas o começo. O verdadeiro jogo ainda está por vir, porque o mundo dos veículos elétricos está mudando muito rápido, e nos próximos anos, coisas que hoje parecem impossíveis podem surgir. Primeiro, vamos falar sobre baterias de estado sólido. As baterias usadas atualmente em veículos elétricos são de íon lítio. No entanto, as baterias de estado sólido são consideradas um passo à frente. Elas são mais seguras, podem armazenar mais energia e, o mais importante, carregam mais rápido. Isso significa que no futuro poderá ser possível que seu caminhão elétrico seja carregado quase completamente em apenas 10 a 15 minutos. Se isso acontecer, um dos maiores problemas dos veículos elétricos poderá ser resolvido. Depois disso, vem o carregamento ultra rápido. Mesmo agora, as empresas estão trabalhando em carregadores rápidos, mas no futuro, as velocidades de carregamento aumentarão ainda mais. Pense nisso. Assim como hoje, você abastece um carro a diesel em 5 minutos e segue viagem. No futuro, o carregamento de veículos elétricos também poderá se tornar tão rápido. A diferença entre veículos elétricos e a diesel poderá desaparecer gradualmente. Em seguida, virão os veículos elétricos baratos de próxima geração. Esta caminhonete de 14 mil dólares americanos já demonstra que a redução de custos é possível. Mas, no futuro, à medida que a tecnologia se tornar mais barata, a produção de baterias aumentar e a concorrência crescer, veículos elétricos ainda mais acessíveis poderão surgir. Talvez caminhões e carros elétricos de verdade comecem a aparecer na faixa de 8 a 10 rúpias. E o mais interessante é que as empresas não estão mais apenas fabricando carros. Elas estão construindo sistemas de mobilidade completos, redes de carregamento, reciclagem de baterias, atualizações de software, tudo. Isso significa que no futuro, comprar um veículo elétrico não será apenas adquirir um carro, mas sim fazer parte de um ecossistema completo. Portanto, fica claro que o que hoje parece uma picape barata pode ser apenas o primeiro vislumbre de uma mudança muito maior que está por vir. A verdadeira revolução ainda está por vir. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos interessantes e úteis em primeira mão.